Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós começaremos com a nossa aula de geometria e para isso o professor irá começar relembrando alguns conceitos. Primeira coisa que o professor gostaria de relembrar é para analisar como que conseguimos classificar uma figura como poliedro ou corpo redondo. Aqui nós temos uma figura onde todas as faces são quadradas. Todas as faces são chamadas de planas. Por que são consideradas planas? Porque todas as faces, no caso, quando pegamos para olhar, todas as faces dela, quando botamos aqui, ela desliza. Você pode empurrar a figura que ela não irá rolar. Ela desliza sempre, tá? Agora, se você coloca se você coloca essa parte aqui, ó, essa parte rola. Essa parte do cone, nós falamos que ela é uma parte não plana, por ter esse movimento de rolar. Logo, quando a figura tem uma parte que é chamada de não plana, ela é chamada de corpo redondo, tá? Corpo redondo, além de ter essa parte não plana, também tem sempre como base um círculo. O poliedro também possui alguns elementos que nós conseguimos analisar que toda figura que é um poliedro tem, tá? Quais são esses elementos? O professor vai deixar em evidência aqui, ó, essa parte aqui que é a área que nós conseguimos analisar, essa parte, essa superfície que nós conseguimos preencher. Essa superfície nós chamamos de face, tá? A linha que separa uma face da outra, que separa um espaço do outro, nós chamamos essa linha de aresta. E o cruzamento entre as linhas, aqui o pontinho que fica formando, nós chamamos de vértice, tá? Dentro de poliedros, nós temos duas classificações de figuras. A primeira delas são as pirâmides. Como está sendo mostrado aqui no vídeo, uma propriedade que nós temos em toda a pirâmide, o professor está colocando até o dedo para mostrar, é que elas possuem pontas. Sempre a pirâmide tem uma ponta na extremidade, aqui na parte de cima, tá? Descendo aqui para a sua parte lateral, se você for parar para olhar, em todas as pirâmides, as laterais, você pode girar, que você vai perceber que as laterais são triangulares. Todas as faces, então, da pirâmide, laterais, elas são triangulares. E a última propriedade que nós temos em uma pirâmide é que a pirâmide ela possui apenas uma base. Então, essa parte que faz com que a pirâmide se mantenha de pé, que ela fique ali em contato com a mesa, no caso, tá? A segunda classificação que nós temos para poliedros são chamados de prismas. Se formos para olhar como é o formato de um prisma, prisma possui simplesmente duas bases. A pirâmide só possuía uma. O prisma agora possui duas. Possui essa e possui a que está apoiada. Então, se eu inverto a figura, ela mantém apoiada da mesma forma, mantendo o padrão, tá? Além disso, se você for para olhar um prisma, todas as suas faces laterais são quadriláteros, ou seja, são figuras que possuem quatro lados, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um prisma hexagonal. Se você girar esse prisma,
você percebe que todas as suas faces são em formato de retângulo, que no caso é um quadrilátero. Se formos para analisar, essa aqui é a planificação de uma pirâmide. Por quê? Nós só temos uma base, no caso, nós só temos uma tampa, e todas as faces, se você for pegar para olhar, aqui, ó, aqui é uma face, para eu trazer mais para perto. Então, não sei se dá para você ver bem. Aqui é uma face, aqui é outra face, aqui é outra face, aqui é outra face. Todas as faces são triangulares, tá? Agora, batendo na luz, acho que você consegue ver melhor. Todas as faces são triangulares. Então, você consegue ver que todas as faces são triangulares e sempre vai ter a face conectada da base. Toda vez que formos analisar uma planificação, nós nunca podemos esquecer o seguinte: as faces que nós temos na figura normal, que é essa daqui, tem que estar contidas na planificação. Então, no caso, são 4 triângulos conectados e temos a base retangular, igual temos aqui na figura planificada. Tanto é que se eu quiser juntar, só eu dobrar aqui, ó, que eu consigo fazer a pirâmide. Aí, ó. Eu consigo montar a piramidezinha. Já essa figura, se você para analisar, ela forma retângulos nas laterais e tem nas pontas 2 faces iguais. Logo, então, você consegue compreender que é um prisma. Por quê? Lembra qual que é o tipo de figura que nós temos? As tampas, no caso as bases iguais, e temos as laterais retangulares. São prismas, né? Tanto é que se eu pego para fazer a dobragem, aqui eu consigo formar o prisma. Aí. Aqui está o nosso prisma. Tá? As figuras tridimensionais, sejam corpos redondos, sejam poliedros, elas estão inseridas no nosso cotidiano. De que forma? Nós conseguimos analisar objetos que possuem esses formatos. Por exemplo, a latinha aqui atrás. A latinha, ela representa que formato? Ela se parece com o formato do cilindro, né? Você vai para analisar. Por quê? Tem a parte não plana e tem 2 bases. Outro objeto que nós temos, o nosso micro-ondas. O meu micro-ondas, pelo menos, ele se parece com a caixinha, aqui com o bloco retangular. O bloco retangular também faz representação de caixa de sapato, também caixinha de fósforo, sabe? E também podemos estimular a criatividade. Como assim, professor? Podemos usar, por exemplo, isso aqui, fazer a representação simples de uma torre. Isso aqui, se for para analisar, parece uma torrezinha de castelo. Usando a criatividade, obviamente, tá? Então, dessa forma, as figuras tridimensionais, os poliedros e os corpos redondos, eles têm o objetivo de nos fazer entender o espaço em que nós vivemos. Não só em questão de analisar figuras e imaginar o que são parecidos, mas também de você analisar a capacidade de uma figura, que mais para frente nós veremos sobre volumes, que é a parte interna,
que nós temos de uma figura tridimensional. E também pela questão da criatividade. Nós podemos estimular nossa criatividade, que nem fizemos aqui com a ideia da torrezinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Abraço.